Queremos nessa manhã fazer uma exposição bíblica sobre preparados para frutificar. Preparados para frutificar. Então leiamos o texto, irmãos, acompanhem aí a leitura na tela ou na sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Amém, irmãos. Esse é o sétimo eu sou que Jesus disse. Ele disse outros 6 eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a vida. Não é? Então esse é o sétimo eu sou que ele diz. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E nós percebemos, irmãos, aqui alguns pontos a serem destacados nesse texto que lemos, do Evangelho de João. Que os evangelhos, e João de maneira muito particular, não é? Porque não faz parte daqueles evangelhos que nós chamamos sinóticos, não é? Que são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. João já tem um outro foco, narra a trajetória do ministério de Jesus, todos eles, todos os 4. Mas João com esse foco voltado para apresentar Jesus como aquele que é o pão da vida, como aquele que é a videira verdadeira. E aqui, irmãos, nós temos um primeiro aspecto a ser destacado, que é esse preparados para frutificar, para poder trazer frutos como videiras, ou ramos ligados à videira que nós somos, sobre o cuidado de Deus, através do cuidado de Deus. E os versículos 1 e 2 nós percebemos isso claramente. O versículo 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus usa aqui uma metáfora, né? A metáfora da videira. E é importante nós entendermos que essa metáfora, essa ilustração, ela demonstra a intimidade, a conexão, a ligação entre Jesus Cristo, entre o Pai, que ele cita que é o agricultor, né, ou viticultor em outra versão mais clássica, e nós, Igreja do Senhor, discípulos de Cristo, pela misericórdia e graça de Deus, que somos os ramos. Então essa conexão é importante nós entendermos. E Deus é quem cuida, que limpa e que disciplina os ramos, que somos nós. Ele cuida, ele poda e ele disciplina, quando necessário, os ramos que estão ligados à videira. Esse disciplinar aí, entenda o podar como um ato da misericórdia de Deus, que muitas vezes, às vezes até dói, não é? Pode doer, porque a poda pode trazer alguma dor, não é? A planta, o ferir na sua estrutura, mas é necessário. Eu lembro minha mãe que era muito afeita às plantas, não é? Quem conheceu a casa lá, e é bom que ter parentes aqui, eu estou vendo sobrinhas minhas aqui, não é? Ali era um jardim, não era uma floresta, mas era um jardim, era muita planta, irmãos, né? Que a mamãe gostava de ali cultivar na frente de um terreno pequeno que nós tínhamos na casa, mas que estava ali para o coração dela, voltado para as plantas, de ter, parece que cada uma planta ali representando, né, de que ela tinha acesso. E em vez por outra eu vi ela ali cortando uma roseira, cortando algum ramo e limpando. Era uma terapia, e ainda é, não é? Uma terapia, era uma terapia para ela, mas era o cuidar das plantas, não é? O cuidar do jardim. Então, irmãos, os ramos que permanecem em Cristo, eles devem produzir naturalmente frutos. É o que o texto está dizendo.
E o texto diz que esse Cristo, que é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor, ele remove frutos, aliás, ramos infrutíferos e poda os frutíferos para que cresçam ainda mais. Então esse cortar, esse podar e retirar os ramos infrutíferos é natural, porque não estão apenas ali para o embelezamento. Se é uma árvore, ele está falando de uma árvore frutífera e não de uma planta ornamental. Se é uma árvore frutífera, como nós somos discípulos de Cristo e devemos estar preparados para frutificar, então não é uma questão de ornamentação, de ficar ali embelezando, é para frutificar. E se não frutifica ou não quer, aqui inclusive a palavra não frutificar é muito forte, porque é um desejo, é como se fosse uma decisão da pessoa em ficar estagnada, em não procurar fazer algo que é natural de uma planta frutífera, que é frutificar. Então, essa planta, de fato, ela será os ramos cortados, podados e lançados fora, para até que venha a frutificar, ela receba os insumos, mas também, irmãos, se de forma designada, muito contundente, se perceber que essa planta ela não tem cumprido o seu objetivo, não é aqui uma questão, reitero, porque esse texto do capítulo 15 de João não trata de salvação, tá certo? Não é alguém, puxa, então quer dizer que os que não estão produzindo frutos serão lançados fora, irão para o inferno. Não se trata disso, aqui não. Aqui é questão ministerial, irmãos, é produzir frutos no ministério. Muitas vezes entendamos nós, aquele que tem o objetivo de frutificar, de fazer algo que é natural da planta, se não faz, ele é encostado, porque para ornamentação, repito, não servirá. Esta não, porque é árvore, deve ser árvore frutífera. Então, irmãos, essa é uma passagem que convida-nos à reflexão, se nós estamos conectados de fato na videira, porque essa conexão é fundamental para que nós possamos produzir fruto, se nós estamos frutificando, e como reagimos quando nós passamos também pela poda, não é? Aquele que é o agricultor, o viticultor, ele poda. Então, quando somos podados, como é que nós reagimos? Porque tem crente e discípulo de Cristo, tem líder, tem pastor, que quando podados, não é? Tem uma conduta e muitas vezes fala algo que não conhece, e nós não temos a dimensão, e começamos a lançar para Deus algumas palavras: ô Senhor, misericórdia, meu Deus, que tempo de aflição. Quem sabe a poda, irmãos, é para que você frutifique mais. Eu não estou dizendo que é sempre dessa forma, não, mas quem somos nós para não entendermos que muitas vezes Deus usa desses recursos. Mas, irmão, segundo, além do cuidado de Deus sobre aqueles que devem frutificar, sobre a videira, não é? Que é Ele, e sobre os ramos que somos nós, conectados à videira, esse frutificar vem inevitavelmente, fundamentalmente, e tantos outros termos que nós possamos colocar através da palavra de Deus. O versículo 3 é muito claro, diz que Jesus, ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, através da palavra de Deus, é uma palavra que aqui, na realidade, traz limpeza. Essa limpeza aqui não é uma limpeza física. A limpeza física é boa e necessária, mas é uma limpeza de caráter espiritual. É a palavra que vem e que ela, como uma água, um rio que corre, ela vai limpando e tirando de nós aquilo que está, quem sabe, ali estagnado, trazendo doença espiritual. Então é próprio da palavra transformar o coração e a mente dos ramos, dos discípulos de Cristo, e fazer essa limpeza que só a palavra faz, a palavra de Deus, que não é Deus,
mas é a ferramenta que Deus tem para que nós possamos saber como Deus faz, como Deus é, como Deus age, é através da palavra. Nós não podemos ver Deus, mas nós sabemos que Ele é através de Cristo Jesus que a palavra revela. E, irmãos, essa frutificação começa então com a transformação pela palavra de Deus. É a palavra que faz com que eu possa ter conhecimento do meu pecado, da minha transgressão, da minha necessidade de caráter espiritual. É a palavra quem vai me confrontar, é a palavra quem vai me nortear nessa busca para frutificar. Então, irmãos, é através da palavra. Deus cuida, mas a palavra vem também como auxiliar, como a ferramenta de Deus. Não que Deus não possa fazer todo o processo, Ele faz, mas Ele usa da palavra revelada, a Bíblia, a Escritura, para que essa palavra vivida, não o livro não, o livro é bom e importante, mas o livro vivido, que está aqui escrito, vim para cá, para dentro de mim, na minha mente e no meu coração. Mas há um terceiro ponto a ser destacado, irmãos, no versículo 4, os irmãos acompanham aí, que esse frutificar, esse preparados para frutificar, vem através da permanência em Jesus. Quando nós permanecemos em Jesus. E o versículo 4, vamos ler todos juntos? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Irmãos, Jesus está falando de uma relação constante. Permanecer é mais do que crer. Crer é importante na vida cristã. Crer é fundamental. Mas se alguém crê e não permanece no que crê, pode ser levado as circunstâncias do momento, onde tudo conspira para que você não venha crer. E isso não é muito difícil para nós passarmos na vida cristã. Então, a importância do permanecer. Permanecer é muito mais do que crer. Trata-se de uma relação constante e diária. E diária. Até no dia mau, como diz a Escritura, eu devo permanecer. Nos dias de bonança, louvado seja Deus, eu devo permanecer. O permanecer em Cristo Jesus aqui é, de fato, como um ramo que só dá fruto se estiver ligado à videira. Nós só podemos produzir frutos se nós estivermos unidos a Cristo. Se nós permanecermos em Cristo Jesus. Firmes em Cristo Jesus. A frase eu permanecerei em vós, ela mostra então essa união mútua. Jesus permanecendo em mim e eu permanecendo nele. Inclusive, é fruto da oração de Jesus. Que eles estejam em mim, ó Pai. Não foi assim que ele disse? Assim como eu estou em ti. Então, uma relação mútua. Porque, de fato, Jesus, ele está e deve estar em nós, mas nós nele, fincados a ele, enxertados, como diz a Escritura, nele. É mais do que estar perto de Jesus. Porque alguém pode estar perto de Jesus, mas não está ligado a ele. Tem gente que chega pertinho dele, se aproxima, como eu já ouvi nos primeiros anos do meu ministério, falando a pessoas em praça pública, quando a gente tinha a oportunidade de poder ir no interior do estado e colocar uma caixinha de som amplificada com alguém que já conhecia o Evangelho, e diz, não pastor, pode usar aqui, né, e ligar. Não é? Então, inclusive falando nisso, eu quero agradecer ao senhor Demétrios, não é? Porque ontem à tarde, lá na banca de cachorro-quente, ele cedeu, não é? Os irmãos que estavam lá no louvor, cedeu lá a energia dele com muita alegria, não é? Muita alegria. Então, muito obrigado. Não é? Talvez ele nem veja esse vídeo, mas eu agradeci ontem também os que estavam lá. Então, eu via pessoas dizendo assim, meu filho, que cânticos lindos,
Que música maravilhosa é essa? E se emocionavam e choravam. E dizia, que palavras bonitas são essas? Mas eram pessoas que, quem sabe, eu não quero aqui fazer juízo de valor, chegavam perto, mas não estavam ligados necessariamente. Pode ser que alguém, e eu chamo a sua atenção, porque é bom sondarmos o nosso coração. O fato de você ser membro de igreja é importante, é fundamental. Mas você pode ser um membro de igreja e é bom que você olhe para o seu coração e pergunte a ele, você de fato, minha vida, você pertence a Cristo? Você é de Jesus? Porque, irmãos, podemos estar perto dele, mas às vezes sem estar ligados a ele. E aqui o permanecer em mim, o permanecer em Jesus é estar conectado a Jesus. É estar ligado a Jesus. E aí nós vamos perceber, irmãos, que às vezes nós estamos apenas próximos de Cristo. E nós precisamos entender cabalmente que devemos estar ligados a Ele, conectados nele. E nós vamos então, irmãos, ao último ponto que o versículo 5 destaca. O versículo 5 diz, vamos ler juntos? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A dependência, irmãos, de Jesus. Para que eu possa frutificar, eu preciso saber que eu sou cuidado por Deus, tratado por Deus, podado por Deus. Muitas vezes ele vem, tem alguma praga que quer chegar até a minha vida, ele vem com seu poder, com a sua graça, pulveriza, né, um pouco do poder dele, da graça dele, e nós somos ali livres das pragas, não é? Das formigas cortadeiras, que muitas vezes querem danificar, querem um alimento dela, mas na busca do alimento dela, danificam a nossa vida, e nós somos então limpos pela palavra. Nós precisamos entender claramente de que o próprio Cristo, nós devemos permanecer nele, assim como ele tem todo o interesse de permanecer em nós que somos seus discípulos. Mas, irmãos, só devemos e podemos, aliás, frutificar quando dependemos de Jesus. É através de uma dependência de Jesus. E aqui, irmãos, nos chama a atenção que é uma promessa, não é? Aqui é uma promessa. Vocês sem mim nada podem fazer. Se eu não estiver em vocês, se eu não permanecer em vocês. E vocês, quando estiverem em mim, vocês darão muito fruto. Isso é uma promessa de Jesus. Isso é uma palavra de Jesus para nós. Então aqui Jesus está dizendo para mim e para você, como discípulos de Cristo Jesus, que nós temos toda a capacidade dada por Ele para frutificarmos. E percebemos, irmãos, que a expressão sem mim nada podeis fazer é um lembrete da nossa total incapacidade para frutificar em termos espirituais. Olha, se você é um expert no seu foco de trabalho, na sua formação, não é? Você tem uma expertise assim fenomenal no que faz, e é bom. Como é bom ver gente que domina a área que trabalha. Eu fico olhando às vezes aqui, eu digo, meu Deus, você é muito bom com a igreja, porque junta gente assim que tem formações diferentes que nos dá auxílio, né? Eu fico olhando e digo, meu Deus, que graça, que capacidade isso dá da igreja. Mas, irmãos, com toda a expertise que temos, e nós pastores, nós líderes, precisamos nos cuidar muito, porque não são os muitos anos de ministério. Eu mesmo já estou da metade para lá um pouco, né? Do ministério. Não são as leituras bíblicas, a quantidade de leituras bíblicas que eu fiz, por mais que elas sejam importantes. Não são nem mesmo, não fique escandalizado, mas é isso mesmo, não são nem as orações ou quantidade de orações que eu faço, embora elas são importantes. Mas se eu não perceber que eu sou dependente de Jesus, que eu dependo de Cristo Jesus para frutificar, nada feito. Por quê? Porque eu vou fazer as coisas pensando que quem realiza sou eu. Sou eu que faço. Eu sou bom nisso. Eu sei fazer.
E sabe que é uma coisa muito difícil quando a gente sabe e a gente vê outros fazendo, dizendo, está tudo errado. Está errado, e a gente começa, muitas vezes até dentro da igreja, no seio da igreja, a criticar um ou outro. Quando as pessoas às vezes estão aprendendo, elas precisam ser orientadas. E nós que somos líderes e os irmãos, numa mutualidade, nós ajudarmos uns aos outros. Mas, irmãos, dependemos de Cristo Jesus. Nossa total incapacidade de produzir algo espiritualmente significativo sem a presença de Jesus, sem o poder de Cristo em nós. Eu lembro das lutas, não é, do povo de Israel, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E quando eles foram para a conquista de Jericó, foi uma bênção, né? Lembra? A gente lendo, que maravilha, que coisa surpreendente, irmãos. Deus deixou claro ali, eu espero que os israelitas entenderam, não foi o grito de vocês, não foram os cantos, as trombetas tocadas que derrubaram o muro de Jericó, porque os muros de Jericó tinham 2 metros de largura, com quase 7 metros de comprimento. Como é que pode? Que voz é essa? Que soprano é esse? Que pode derrubar um grito, uma muralha? Nós sabemos que foi Deus quem fez, mas o povo errou, o povo pecou de Israel, e diante da conquista de Ai, lembram? Ele diz, vamos, e isso foi denunciado, porque o próprio Deus disse, há erro aí no meio, e onde há pecado não tem como abençoar. Eu sei que pecado hoje lá fora, isso, alguns dizem, isso é criação da religião, para dominar, para manipular, e meu Deus, é uma realidade nossa, irmãos, a nossa pecaminosidade muitas vezes. E aí o povo chorou, mas não se arrependeu, porque arrependimento é dar meia volta. E o próprio Deus chegou e disse, olha, não subam, porque eu não estou no meio de vocês. Mas aí você disse que o povo escutou, subiu, disse, nós vamos lá, vamos subir, vamos conquistar. Ai, já erramos, mas assim, vamos lá, vamos conquistar. E subir, e foi uma tragédia em Ai. Depois Deus faz com que, por misericórdia, seja conquistada. Porque aqui, irmãos, não adianta militar, não adianta estar envolvido na obra, se nós não tivermos claramente esse entendimento de que é Deus quem nos dá a vitória. É de Deus que nós dependemos. Os recursos, a força humana, nós não queremos tirar essa importância. Não, existe. Mas não adianta os recursos, não adianta o que temos e somos, se não entendermos que a dependência de Deus é quem faz com que a vitória venha acontecer. Eu já vi várias pessoas tendo sucesso na vida, e é maravilhoso quando isso acontece. E diz, olha, de fato houve um empenho meu, eu procurei gastar, queimar as pestanas, viu, estudante? Não cai do céu assim não, queimar as pestanas, ir atrás, perder noites, abrir mão de feriados e de festas, às vezes alguns convites, para você se debruçar um foco. Mas no final a pessoa diz, não foi isso. Quem me colocou lá foi o Senhor. Eu fiz o que Ele disse que era para eu fazer. É algo natural, eu tenho que fazer. É a igreja que deve propagar o Evangelho. Somos nós. Qual é a outra instituição que vai fazer? Qual é o órgão governamental que vai fazer? Qual é a outra ONG? Ou grupo para-eclesiástico que vai fazer, embora eles alcançam em determinadas situações, mas é a igreja do Senhor que vai fazer. Se nós não fizermos, ninguém fará. Ninguém fará. E nós sabemos, irmãos, que nós frutificamos quando entendemos que somos dependentes do Senhor. Que dependemos do Senhor. Então, irmãos, nesse mês onde focamos missões, e essa igreja não para, né? Oh, glória a Deus, porque a gente não olha só para a gente. Ainda o mês passado, o mês anterior, tivemos aqui cooperação com Gideões Internacionais, e eu dei uma cifra aqui para os irmãos, que de 1.500 e pouco, foi mais, viu, irmãos? Foi 2.200 e poucos reais, ou seja, quase 4 caixas nós cooperamos. E nós aqui
Fizemos também o Domingo da Igreja Perseguida, quando alcançamos uma participação em torno de R$7.000, um pouco mais de R$7.000 com a igreja. Glória a Deus por isso. Mas agora, irmãos, nós estamos diante de uma campanha porque é mais que dinheiro. O dinheiro é importante. O diácono Júlio está ali, ele sabe disso. É fundamental. Mas, irmãos, se nós não pegarmos esse entendimento de que nós temos esses pontos aqui, de que é Deus quem cuida, é Deus quem trabalha, é Deus quem pode, é a palavra que limpa, é através da dependência do Senhor, é através do entendimento de que eu preciso permanecer em Cristo. Nós apenas faremos o movimento, contribuiremos, mas não viveremos isso na sua potencialidade. Então que cada discípulo de Cristo Jesus aqui, cada um, possa trazer para si, mais do que responsabilidade, a alegria, irmãos, de cooperar na obra do Senhor, de ser participante na obra do Senhor. Que bênção é você saber, mesmo sem ver, mas você saber que tem gente que está sendo alcançada no estado de Sergipe, através de nós, por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, fiquemos em pé e vamos encerrar o culto dessa manhã, clamando ao Senhor que continue nos dando a graça de dependermos dEle, de vivermos a palavra, estarmos firmados na palavra, de podermos permanecer em Cristo Jesus. E nós, irmãos, continuaremos a nossa marcha. Enfrentaremos algumas dificuldades, certamente, mas ficará claro para nós e para outros de que nós somos uma igreja em Cristo Jesus para frutificar. Não se acomode, não se acomode. Saia do seu lugar e sirva, não é? Com tudo que você tem, com tudo que você é. Nós vamos orar nesse momento. Queremos só comunicar para impetrarmos a bênção logo após a oração, de que quem participou da primeira EBD, acredito que às 11 horas já pode passar lá na quadra e ver se você vai levar a feijoada. Está pronta, não é o almoço, é já pronta, quentinha, feijoada pelo preço lá que o irmão vai adquirir, pode levar, não é, para casa. E após a segunda EBD, porque você que faz parte da segunda EBD vai participar, vai para a escola bíblica, não é? Então passe também na quadra. À noite, pela misericórdia e graça de Deus, estaremos aqui com a celebração de ceia do Senhor, o coral Voz de Sião cantando, e nós estaremos trazendo uma palavra. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é a sua vida? Então à noite, pela misericórdia e graça de Deus, estaremos aqui. Oremos. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a videira verdadeira. Agradecemos porque por misericórdia e graça nós somos os ramos. Agradecemos pelo viticultor, o agricultor que é o Pai. Agradecemos, ó Deus, porque nós temos o livro, a palavra revelada, e queremos viver a palavra, queremos estar limpos pela palavra. Ó Deus, agradecemos porque estamos procurando permanecer em Ti. Ó Deus bendito, queremos mais do que crer, mas viver o que cremos, permanecendo no Senhor. Dá-nos a graça de compreendermos, aceitarmos o fato de que nós dependemos de Ti quanto igreja. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é quem manda na igreja, o Senhor é quem cuida da igreja, o Senhor é quem poda a igreja, o Senhor é que faz com que a igreja tenha saúde, o Senhor é que faz aquilo que é necessário para que a Tua igreja venha a frutificar. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Ó, clamamos, ó Deus, pela Tua graça, que haja um batismo, Senhor, de propagação do Teu Evangelho, cada discípulo Teu sendo um voluntário para servir, para propagar a Tua graça, o Teu poder através da vida, através dos dons e talentos, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre, e podemos dizer amém, amém, graças a Deus.